sobretudo a partir da formulação de Rosenthal, pode-se obter os dados necessários para a análise do sistema de relevância compartilhado entre grupos de pessoas que compartilham experiências semelhantes. Por exemplo, engajamento em movimentos sociais específicos, desemprego, cometimentos de delitos e violência, trajetórias rurais, urbanas, não é? E vários outros interesses de pesquisa. Ao se obter narrativas das experiências biográficas, na perspectiva do agente, é possível obter acesso aos dados que poderão permitir a análise do sistema de relevância do narrador. Né? Deixa eu saltar um pouquinho. Deixa eu resumir, na verdade, o procedimento do que propõe o Schutzer e a Rosenthal. Na verdade, são 3 fases a condução da entrevista. Diferente da pesquisa da entrevista em profundidade. Isso parece que soa bastante exótico para nós, né? Mas que parecia que a pesquisa não estruturada, ela é extremamente estruturada, muito bem experimentada em 3 décadas. Né? A primeira fase é justamente quando o pesquisador faz a pergunta sobre a biografia do entrevistado. Que ele conte toda a sua vida. Por que assim e que coerência tem isso com o Schutz? Né? Justamente no sistema de relevância. Porque se eu coloco uma pergunta sobre um tema específico, por exemplo, o que o Bernard Leier propõe, o que eu faço? Eu estou colonizando com o meu sistema de relevância o meu entrevistado. Então eu estou abdicando de obter dele as suas escolhas temáticas, temporais, não é? Aquilo que ele realmente vai narrar, aquilo que ele vai argumentar, aquilo que ele vai descrever. Então, o primeiro ponto de partida é que o entrevistado tenha toda a liberdade de escolher o seu roteiro narrativo. Depois da segunda fase vem justamente quando, né, tudo é anotado, gravado e anotado na sequência que surge na entrevista, e depois eu começo as perguntas também na ordem. Então eu não escolho arbitrariamente e aleatoriamente o meu interesse de pesquisa quais temas. Na verdade eu sigo e respeito a sequência apresentada pelo interlocutor, né, pelo meu entrevistado. Isso me parece, pela experiência pouca que eu tenho tido com esses adolescentes, é percebido imediatamente. Trata-se de uma entrevista distinta do que fez o juiz, do que fez a polícia, do que fez a assistência social, do que fizeram todos os outros. Tá certo? Então ele logo percebe que o interesse da entrevista está na entrevista mesma, não no roteiro sobre o qual ele já falou várias vezes, né? E pré-estabelecido. Então isso tem uma qualidade enorme de obter do narrador esses elementos. E uma terceira fase, claro, é quando você pode fazer o que eles chamam de, a Rosenthal chama de perguntas, questões externas. Né? Quando as suas questões de pesquisa não surgiram, o que é bastante improvável, que não tenham surgido nesse processo todo, você pode fazer algumas questões específicas, né? Ou esclarecimentos biográficos não elucidados. Né? O processo de análise ele é ainda mais complexo, né? E metódico, né? Mas que, já estou concluindo, né? Que foi buscaram em outras formulações, por exemplo, na hermenêutica objetiva de outro sociólogo alemão, que é Ulrich Oevermann, né? Também um professor lá em Frankfurt, né? E o procedimento de análise segue primeiro, né? Levantamento básico dos eventos biográficos, em seguida vai se analisando a sequência, né? Tentando obter justamente os temas, os campos temáticos, né? Aqueles temas introduzidos pelo narrador, né? E que vai se gerando hipóteses na análise dos textos. Portanto, as hipóteses, elas, seguindo a tradição da Grand Theory, ela não é importada de fora de outra literatura, senão na própria entrevista. Né? Então, a partir dali vai se formulando hipóteses, testando as hipóteses na medida que vai se analisando o texto transcrito. Bom, eu acho que eu diria, é basicamente isso. É difícil falar sobre esses procedimentos todos que são muito complexos, mas eu diria que dá para ter uma ideia, né? Nós temos basicamente textos em inglês, claro, em alemão, mas já está disponível também uma infinidade de textos em inglês desses autores que eu mencionei aqui, né? Onde é possível ter um acesso bastante razoável, né? embora, é bastante importante dizer, os alemães lá eles levam bastante a sério o treinamento nessas ferramentas.
coisa que a gente aqui basta dar, eu vejo isso muito comum, né, que a gente considera que pesquisa qualitativa não precisa ter muito treinamento. Né, a gente já nasce sabendo, né, a gente é qualitativista assim, meio por inspiração. O que é um equívoco terrível, tá certo? As pessoas que mexem com estatística, eu diria, recebem um treinamento melhor do que nós, interessados em pesquisa qualitativa. Então eu diria assim, falta para nós cursos, mini cursos, treinamento, né, específico para essas e várias outras abordagens metodológicas. Então, era isso. Eu agradeço muito a atenção. Eu agradeço também, muito bom ouvir a apresentação sobre chutes em português, porque é uma coisa que a gente nunca vê, né? E, obviamente, eu imagino que as perguntas sobre o método de pesquisa, bem depois você vai ter que pensar um pouquinho. Agora eu vou apresentar a Viviane Mel, que é professora da UNB, socióloga da juventude, formado toda a carreira na Alemanha. Boa tarde aqui a todas e todos presentes. Quero agradecer ao Tom por ter organizado essa mesa, pela oportunidade da gente estar aqui com ele. E também acho que é para nós que estamos trabalhando com essas metodologias, assim, acho que sempre é um prazer ter a oportunidade de falar sobre isso. E o Emílio falou basicamente, né, do Alfred Schütz e da contribuição do Alfred Schütz depois no desenvolvimento de métodos específicos de análise, sobretudo para análise de entrevistas narrativas. E a minha fala vai estar pautada na sociologia do conhecimento de Karl Mannheim e o aporte, então, dessa sociologia do conhecimento de Karl Mannheim para o desenvolvimento de metodologias qualitativas. Então, eu vou começar falando um pouquinho também da biografia do Karl Mannheim, que não sei até que ponto ele é ou não conhecido. Muitas vezes ele é conhecido no Brasil pelas obras que são da última fase da vida dele e as obras onde ele menos trabalhou a sua sociologia do conhecimento. Né? Então, Karl Mannheim ele não é alemão, como muita gente acha que ele é judeu húngaro, nascido na Hungria, filho de uma mãe judia alemã. Então, ele cresceu bilíngue, mas acho que a identificação dele mesmo foi sempre como húngaro, mesmo depois ele tendo assumido a nacionalidade alemã. Mais para frente vou explicar. Mas eu acho que Mannheim nunca foi visto pelos sociólogos alemães como alemão. E ele também depois migra para a Inglaterra. Então ele, no período de 1912 a 1916, ele cursou filosofia e literatura na Universidade de Budapeste. Na biografia dele é relatado que ele tinha um interesse muito grande pela literatura também. E depois de concluir a tese de doutorado, em 1919 ele se torna professor da Universidade de Budapeste, professor de filosofia. Permanecendo nessa universidade só por 2 anos, porque em 1921 ele é obrigado a migrar para a Alemanha em função da mudança de regime na Hungria. O Karl Mannheim foi orientando o Karl Lukács, né? E todo esse grupo vinculado ao Lukács teve que sair da Hungria e Karl Mannheim vai então para a Alemanha, vai se instalar em Heidelberg e permanece na cidade de Heidelberg de 1921 a 1929, onde nesse período ele desenvolve a tese dele de livre-docência, orientada pelo Alfred Weber, o irmão de Max Weber, porque o Weber já tinha falecido. Nesse período de Heidelberg, que são 9 anos, o Karl Mannheim ele se destaca rapidamente como um sociólogo importante, né? E além da tese de livre-docência, eu fico pensando quantas horas por dia ele escreveu, porque ele produziu muita coisa, além da tese, vários textos, vários artigos, muita coisa que não chegou a ser publicada na vida dele, que foi publicada postumamente, mas foi o período, digamos, mais fértil de Mannheim, que é justamente essa década, né, dos anos 20, e é a produção menos conhecida para a gente aqui no Brasil,
porque tem pouquíssima coisa traduzida desse período. Na realidade, nós temos em português o livro Sociologia do Conhecimento, publicado em Portugal, né? não publicado no Brasil. Então, nós temos alguns textos desse período naquela coletânea organizada pela Maria Alice Forac, mas a coletânea ela confunde, porque ela pega textos de diferentes períodos do Mannheim, não só desse período em Heidelberg. Né? Em 1930, ele se torna professor da Universidade de Frankfurt, permanece nessa universidade só por 3 anos, porque aí, em função do regime nacional socialista, os judeus que exerciam cargos públicos perdem todos os seus cargos públicos, e Mannheim então vai residir na Inglaterra a partir de 1933 e falece em 1947 em Londres. Então, a última fase do Mannheim, na Inglaterra, ele vai para lá durante um tempo, ele também não se torna logo professor, ele recebe uma bolsa. Ele tinha um projeto que ele queria desenvolver que não recebeu financiamento, chamado Democracias de Massa e Ditaduras, e que não teve financiamento, e o caminho que eu acho que parece que ele percebeu que ele teria acesso de ingressar na universidade lá seria para a Faculdade de Educação. Então ele se torna professor em Londres, na Faculdade de Educação, por isso que o último período da vida de Mannheim você tem vários estudos voltados também para a área de educação, que são os que, curiosamente, estão todos traduzidos para o português. Né? Mas para a sociologia, a parte mais interessante de Mannheim, nós realmente temos pouquíssimos textos traduzidos. As traduções são, algumas também muito ruins, né? Porque não foi traduzido do alemão para o português, foi traduzido do alemão para o inglês, e essa tradução foi ruim. Né? E aí, do inglês para o português é outra viés. As melhores traduções de Mannheim que a gente tem hoje são traduções para o espanhol. Né? Então, para quem se interessar mais em estudar Mannheim, vale a pena ler as traduções em espanhol, que estão melhores até do que as traduções para o inglês. Indo então para a parte que nos interessa mais, da sociologia do conhecimento, nesse período então de 1921 a 1929, o Mannheim ele já trazia uma preocupação e um interesse na busca por um método sociológico para análise de todos os campos da cultura, de todas as expressões culturais. Já no período dele na Hungria, 100 anos atrás, ele dizia que a sociedade está vivendo uma proliferação de novos estilos, estilos de pensamento, estilos no campo da cultura, da música, etc. E a gente, como sociólogo, tem que estudar isso. Então, imagina ele escrevendo isso há 100 anos atrás, e hoje nós, com muito mais proliferação no campo da cultura, e ainda temos muito poucos instrumentos para analisar todas essas mudanças. Então, ele estava fascinado por essa ideia de não achar, esses estilos novos que estão surgindo, novos estilos musicais, novos estilos, enfim, na arte, na literatura, como negativo. Ele dizia, não, são novos estilos, nós não conhecemos, a gente não pode dizer se é bom ou se é ruim. Temos que estudá-los, temos que encontrar formas de melhor conhecê-los. E a partir, então, disso, ele vai tentar, em vários textos dele, várias obras, descrever, então, o que seria esse método para a gente dar conta de analisar esses novos estilos. E aí, ele tem ali uma série de textos que ele começa, então, a esboçar o que ele mesmo denomina de método documentário, que seria esse caminho, então, para a gente, enquanto sociólogo, buscar analisar esses estilos, que ele dizia que se encontram no campo do ateórico. Ele não fala de senso comum, ele prefere usar o termo ateórico, porque ele diz não estudado, ainda não pesquisado. Que o senso comum dá uma ideia de não científico. E Mannheim ele rejeita essa ideia de dizer que não é científico, não é erudito, não é do campo da cultura principal, por assim dizer. Então, eles são conhecimentos ateóricos, a gente se quer